Fala pessoal, voltando aqui para pegar uma operaçãozinha de day trade, ok? Agora às 11 horas vai sair ofertas de emprego de outros, tá? Daqui um minuto e pouco, sai às 11 horas, tá? O que vai ser o nosso parâmetro aqui para estar entrando nessa operação? Vou entrar nas 3 continhas do YouTube com vocês, tá? Quais são os parâmetros? Não estar com nenhuma operação aberta ou estar com menos de 10% de flutuante, tá? A gente vai pegar o nosso lote aqui total, ok? Que é 0,12 dividir por 3, assim como está aqui, ok? 0,04, tá? Então aqui já vou dar uma vendinha, 0,04, tá? Pegando aqui a abertura, 20 pips. Vamos lá para outra continha. Nossa continha aqui, lembrando que menos de 10% de flutuante, tá? Informações, vamos lá de novo. Lote total 16,88 dividido por 3, 563. 563, uma venda, tá? Próximo, 0,84 dividido por 3, 0,28, 0,28. Pips, pips. Ó. E agora eu vou explicar o do porquê para vocês, tá? Então vamos lá. Como é que é feito o cálculo, tá? Aqui estão as projeções, tá? Do que ele pode chegar fora do esperado, tá? Por que eu entrei só vendido? Não entrei comprado e não entrei com um call e put, né? Uma compra e uma venda. Porque eu já expliquei para vocês, quando o candle antes de sair o dado, se o candle ele tá um candle verde, a gente entra para retração. Se ele tá um candle vermelho, a gente entra para retração também. Ou seja, ele tava um candle verde, a gente entrou para retrair, ou seja, para uma venda. Se ele tivesse um candle vermelho, a gente entraria para uma compra, tá? Lembrando que a gente vai acertar 50% das vezes a direção, ok? Agora, se ele tivesse na abertura, a gente entraria com uma compra e uma venda, ok? Pegando mais ou menos 10 pips para cada lado, tá? Como a gente pegou só uma retração, que é um lado só, a gente pega 20, tá? Claro que aí a gente tem que levar em consideração que tamanho está o candle também, tá, pessoal? Então aqui seria 20 pips porque geralmente vai bater na abertura, por isso que a gente vai pegar 20 pips. Porém, a gente pode ver que foi ao nosso lado contrário, tá? A gente também pode se basear aqui pelo dado, tá? Pode ver que o dado ele saiu mais fraco do que o esperado, mais fraco que a projeção e mais fraco que o anterior, tá? Isso, lembrando que a gente não dá muita importância, vamos dizer assim, para dado econômico, para o nosso operacional, porém, a gente pode usar ele como uma confluência. Então aqui já dá para ver que ele pelo dado econômico, pela análise fundamentalista, o gráfico tende a subir, tá? Porém, a gente entrou pela análise probabilística e a gente vai sair pela análise probabilística, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar só como confluência e não como decisão, tá? Esses dados aqui. Então, com base nesse dado aqui, eu vou puxar
o meu alvo um pouco mais para perto. Eu vou acabar pegando aqui 10 pips, tá? Ou 100 pontos, tá? Que dá a mesma coisa. Por quê? Porque o dado ele veio fraco, tá, pessoal? Que é fraco pro dólar e forte pro euro. Eu estou usando uma confluência. Eu não estou usando uma análise. É só uma confluência com a minha análise probabilística, tá? Então vou posicionar aqui todos 10, tá? Todos aqui vão ser 10 pips ou 100 pontos. Melhor eu botar aqui, né? Fica mais fácil. Ok. Lembrando que a gente não opera com stop, tá? Opa. Não, é esse aqui. Ok. 100 pontos que vai nos dar mais ou menos aí 0,5%, tá? De ganho, em cima do capital, ok? O 20 daria mais ou menos 1%, certo? O que são os nossos requisitos aqui? Como que eu cheguei nesse cálculo? Melhor explicando, tá? Peguei uma semana para trás, ou seja, 5 candles para trás. Então aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, tá? Peguei, fiz a soma, 54.2, 51.1, 35.4 mais 46.5 dividir por 5, 59,42, tá? Vou abrir aqui a média, 59,42. Então aqui seria, a gente pega a média primeiro, tá? Ok? Então é a média menos 59,42, vai dar 4,3, tá? A gente coloca aqui, ok? E depois a gente faz a soma, aí sim faz a soma, 55,12, tá? Que dá essa projeção. Então ele tende a pegar, né? A ir até aqui dentro, tá? Tende a ter um candle, né? Pode haver um candle dentro desse retângulo aqui, tá? Desse quadrado aqui, certo? Tanto pra cá quanto pra cá, tá bom? E por incrível que pareça, ele tá alcançando ali, ó. Ele bateu aqui, já tá retraindo, tá bom? Então a gente sempre pega esse cálculo para entrar no candle atual. Parâmetros, sempre, pessoal, pegar um alvo de 10 a 20 pips, tá? Lembrando, não podemos ser ganancioso nesse mercado. A gente precisa ter ambição, mas não ganância. A ganância faz mal, tá, pessoal? A ganância faz a gente perder o nosso capital aí que a gente conseguiu com tanto suor, ok? Rollover. O que é o rollover? Eu vou deixar essa operação rolar até as 20 horas, tá? Que é o rollover. Rollover é quando troca um candle, vira o candle diário, tá? Que daí fecha esse candle e abre outro candle diário. Aqui no MetaTrader, nessa corretora, vai variar de corretora para corretora, tá? De corretora para corretora, tá bom? Isso não é uma regra. Tem corretoras que o candle vira às 18, tem corretora que vira às 19 e tem corretora que vira às 20. Eu sempre pego o último parâmetro, tá? Que é o das 20. Até porque daí os mercados eles começam a movimentar mais nesse horário, porque daí já está perto de abrir a Ásia e o Pacífico, tá? Virou o candle, pessoal. Se a operação ela tá positiva, eu já fecho no positivo. Se ela não alcançou o nosso take, tá? O nosso alvo. Se ela tá positiva, eu fecho no positivo. Se ela tá negativa, eu vou posicionar ela pro 0 a 0. Tá bom? Certo? Entendidos até aqui? Flutuante 10%, tá? Sempre
A gente vai operar day trade se o nosso flutuante estiver abaixo de 10%, ok? Que foi o nosso caso aqui. A gente estava com a gente estava sem operação aberta, tá? Aí, ok. Aqui a gente no 100k a gente está com uma operação do GBP CAD, porém se vocês pegarem aqui a estatística, vocês vão ver aqui que está abaixo de 10% o flutuante, tá? Mesma coisa aqui para essa continha de 100k, certo? Vocês podem ver aí, ó, menos de 10% de flutuante, tá certo? Então, como vocês podem ver aqui, diminuir o nosso alvo. Lembrando, por que eu diminui o nosso alvo, pessoal? Com a confluência aqui da notícia, tá? Com a confluência da notícia. Vamos acompanhar aí mais 5 minutinhos até fechar aí o candle de M15, né? Vamos ver se vai pegar o nosso alvo, ok? Vamos acompanhar aí. Pode até botar no H1 aqui para ficar melhor a visualização. Saiu o dado. Ele bateu lá na nossa projeção e já retraiu, tá? Eu costumo, pessoal, sempre entrar antes, tá? Do indicador, sempre antes. Não costumo entrar depois. Isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Mas na minha regra de day trade aqui, é antes, tá? Isso aí com o tempo vocês vão ver o que é melhor para cada um, tá bom? Isso é o feeling. Isso aí vocês não vão ser o Mateus operando. Vocês vão ver que ao passar do tempo cada um vai ter um tipo de modelo, né? Vão se aperfeiçoando, vão ver o que é melhor, o que é pior, de acordo com a técnica e o emocional de vocês, tá? Por exemplo, tem gente que não consegue ver o flutuante acima de 20%, já quer fazer um hedge. O que seria um hedge? O hedge seria tu entrar com o mesmo número de lote ou contratos. Se tu entrou numa venda com 5 contratos ou 5 lotes, tu entraria com 5 contratos ou 5 lotes na compra. Aí tu trava totalmente a operação e isso vira um canal de hedge, que a gente chama, tá? Isso vira um canal de hedge que a gente chama, ok? Mais 4 minutinhos. Vamos acompanhar. Vamos ver como é que tá aqui o gráfico de M15. Eu sempre acompanho os primeiros 15 minutos. Após o fechamento do candle de 15 minutos, eu saio da frente do gráfico e só volto às 20 horas para o rollover, para posicionar a operação no 0 a 0 ou para fechar ela positivo, tá? Vamos aguardar aí o que a gente tem para essa semana ainda. Na segunda-feira aí teve um feriado, terça-feira teve o PMI industrial ISM. Já mostrei no outro vídeo aí para vocês. Peguei essa operaçãozinha ontem, tá? Foi vitoriosa. Usei os mesmos parâmetros aqui que eu estou usando agora com vocês, tá? Porém, ontem foi uma compra e venda, porque estava perto da abertura, ok? Hoje a gente teve o JOLTS. Amanhã a gente tem o ADP e o ISM, tá? Para quem gosta de análise fundamentalista aí, sabe que o ESM de serviços é mais importante do que o industrial, tá? Porque a economia dos Estados Unidos
hoje o que manda, né, na economia dos Estados Unidos, a maior parte do PIB é o setor de serviços, tá, pessoal? Assim como do Brasil, tá? Um dia já foi dentro dos Estados Unidos a indústria. Hoje é, com certeza, sem sombra de dúvidas, o setor de serviços, tá bom? Então, tanto o ADP quanto o ESM amanhã é importante. O que vai fazer eu operar amanhã, pessoal? Se eu fechar essa operação aqui ou no 0 a 0 ou positiva, tá? Aí pode ser que eu opere amanhã. Vou operar, eu acho, o ESM do que o ADP, tá? Apesar de os dados de empregos hoje ser mais importantes do que qualquer outro, eu sempre prefiro pegar o último dado do dia mais importante, tá? Porque o mercado ele pode movimentar bastante aqui, pode, mas às vezes por cautela ou até mesmo porque aqui a gente já vai pegar um mercado à vista aberto, lembrando que as bolsas dos Estados Unidos abrem às 10h30, tá? Horário de Brasília. Então pode ser que a movimentação maior seja aqui, nesse dado, tá? Não é uma regra, mas eu acredito que 11 horas vai mexer mais que as 9h15, apesar das 9h15 ser um dado muito importante, tá bom? E sexta-feira, pessoal. Bom, sexta-feira vamos começando aí com o PIB da Europa. Lembrando que a gente opera o Euro-USD, tá? Então é muito importante, sim, ok? Esse dado é muito importante. Mas o mais importante do mundo, o dado mais importante do mundo, e eu tô falando do mundo, pessoal, é o payroll, tá? É o ganho médio por hora trabalhado, o payroll e a taxa de desemprego. Tá? Esse é o dado mais importante, mais relevante do mundo. Não é só dos Estados Unidos, é do mundo. Com esse dado aqui, pessoal, esse dado aqui ele movimenta o mercado de as bolsas de todo mundo, as moedas de todo mundo, tá? Porque a economia dos Estados Unidos ela é referência. Como ela é a potência mundial, ela é a referência, tá? Então, não tem como não olhar para os Estados Unidos, não tem como não olhar para esse dado, certo? E sábado, nem sabia que sábado tinha dado econômico, né? Tô sabendo agora, mas tem a balança comercial aí da China. Lembrando que a China é a segunda maior potência hoje, tá, pessoal? Porém, a China tá bem, economicamente tá bem ruim, tá, pessoal? Não tá crescendo, não tá estimulando, mas acredito que isso tem a ver com os Estados Unidos, né? Até mesmo pode ter alguma coisa a ver, mesmo que seja pequeno, né? Uma parte pequena, mas com a geopolítica, tá? Então, China, para países emergentes como o Brasil, como a Índia, né? Como outros, a China ela acaba se tornando o nosso holoforte, tá? Então o Brasil cresce se a China está crescendo, tá? Claro que tem coisas pontuais que acontecem aqui dentro, né? No mercado doméstico, mas se a China estimula, a gente vai junto, tá? Então só aqui para resumir, pessoal, já bateu aí, já fechou o candle de 15 minutos. Vou deixar essa operação rolando. Vou voltar no rollover. Não vou fazer outra live, tá? Então só vou deixar aí esse macete aí pra vocês, tá? Fechou o candle diário, pessoal. Joga a operação pro 0 a 0 se ela tiver negativa ou se ela tiver positiva. Se ela tiver positiva, fecha assim. Vou fechar ela positiva, tá? Mesmo que seja um positivo meio
quase irrelevante, certo, pessoal? Foi aí, então, nossa operação no dado de JOLTS, tá? E aí amanhã, caso eu consiga fechar essa operação antes de sair o dado do ADP e do ESM amanhã, a gente volta para pegar mais uma operação, tá? Ok? Então, até a próxima.